A palavra de Deus diz assim, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Senhor Deus e Pai, eu começo essa oração no nome de Jesus. Senhor, eu te louvo, Pai, por essa oportunidade, pela tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor se faz presente neste lugar. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor tem infinitamente mais a fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas, nessa noite que nós estamos aqui, porque quando o Senhor nos reúne para melhor, o Senhor nos reúne para louvar o teu nome, o Senhor nos reúne para glorificar o teu nome, o Senhor nos reúne para nos fortalecer. Por isso a tua igreja está aqui nessa noite para ser alimentada, para ser fortalecida pela tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te peço, Senhor, nessa noite, Pai, leva, Senhor, as nossas mentes cativas somente ao senhorio de Jesus Cristo. Tira, Senhor, toda a interrupção, tira, Senhor, toda a falta de atenção, tira, Senhor, todo o desânimo, toda a frustração, toda a decepção, e que a tua igreja esteja firmada em ti, a tua igreja esteja, Senhor, focada em ti, Pai, para a honra e glória do nome de Jesus, e que o Senhor possa falar poderosamente em cada coração, em nome de Jesus. Amém? A igreja pode sentar em nome do Senhor. Irmãos, eu já falei isso várias vezes e eu volto a falar. O dia que o Senhor prepara para nós estarmos na casa dele, para adorá-lo, para bendizê-lo, independe se é um dia de festividade, independe se é um dia que tem igrejas convidadas, independe se é um dia que tem um cantor, um pastor, um obreiro, um missionário, um evangelista que vai ministrar a palavra de Deus. A minha obrigação e a tua obrigação é adorar ao Senhor. Se amanhã você chegar aqui na igreja e estiver somente você, você tem que louvar a Deus. Se amanhã você chegar na casa do Senhor e estiver 2 ou 3, a palavra do Senhor fala que onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou. Porque Deus quer operar na tua vida, Deus quer operar através da tua vida. E eu já falei isso várias vezes e volto a falar. O tempo que Deus preparou para você, dê adoração de qualidade, dê louvor a Deus de qualidade, dê o seu tempo a Deus com qualidade, abra o teu coração, não venha simplesmente na casa do Senhor por vir. Não venha simplesmente na casa do Senhor, porque hoje tem culto, eu vou lá. Não, irmãos, venha para buscar a face do Senhor. Venha crendo que aquele problema que para você parece que não tem solução, você vai vir com o coração fervendo, com o coração cheio de vontade de buscar a presença de Deus, entrar alabaxurianda na casa do Senhor e se dobrar diante de Deus, não aquela oração comum, ou aquela oração, Senhor, obrigada pelo dia de hoje, abençoe esse culto, não, mas com uma oração com o coração convicto que Deus vai falar com você, que Deus vai renovar a tua vida, que vale a pena você estar na casa de Deus, que vale a pena você sair da tua casa, você vir direto do serviço, talvez sem comer, talvez cansado, talvez cansada, mas você tem a certeza no teu coração que vale a pena você buscar a presença de Deus, porque eu tenho certeza de uma coisa, quando você entra por estas portas, se você abrir o teu coração, se você der lugar ao Espírito Santo de Deus, Deus ele trabalha, Deus ele renova, Deus ele cura, Deus ele transforma, Deus ele liberta, Deus ele faz infinitamente mais, porque não há quem possa resistir ao poder de Deus. Você só não recebe, eu só não recebo, se eu não der lugar a Deus. Nós só não recebemos a unção de Deus, o poder de Deus, o renovo de Deus, se o nosso coração estiver longe do que está acontecendo no culto. Se quando alguém está cantando aqui na frente, você está pensando em outra coisa, você está conversando, você está olhando para o lado. Irmãos, nós temos que ter objetivo na casa de Deus. Se você saiu da tua casa é para buscar a Deus. Se você veio direto do serviço é para você glorificar a Deus. É para você ser renovado, é para você ser renovada. É para Deus impactar a tua vida no nome de Jesus. Irmão, se você veio desanimado, se
anime na presença de Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que pode suprir todas as necessidades, é Ele que pode abrir porta onde não tem porta, é Ele que pode visitar a tua mente, teu coração, sondar aqui dentro, aonde nenhum homem, nenhuma mulher pode conhecer, aonde ninguém pode saber qual é a intenção do teu coração. Mas Deus pode. Mas para isso você tem que se desarmar diante de Deus. Para isso você tem que se render diante de Deus e falar: Senhor, eu estou aqui, eu sou teu servo, eu sou tua serva, eu preciso de ti. Sem ti eu nada sou, eu nada tenho. Senhor, trabalha na minha vida. Muitas coisas não estão acontecendo na igreja do Senhor porque nós não cremos mais, porque nós não buscamos mais, porque nós não colocamos a nossa cara no pó. Muitas vezes nós viemos numa reunião de oração, ou começa-se o culto orando, obreiro que não consegue orar meia hora. Irmãos que tem 10, 20, 30 anos de evangelho, não consegue orar 15 minutos, já fica enfadado, já fica cansado, já olha para cá, já olha para lá. Irmãos, é tempo de nós buscarmos a Deus, sabe por quê? Porque os dias são maus, os dias estão corrompidos, Satanás está arrasando a face da terra com tantas coisas, irmãos. Com prostituição, com droga, com tudo que não presta, para acabar com a raça humana, para acabar com aquilo que Deus criou, irmãos. É por isso que Deus quer levantar uma igreja forte, para que eu e você façamos a diferença, para que quando você ver alguém, alabaxuriando, alamanás, nas garras de Satanás, você tenha autoridade, você tenha unção, você tenha poder de Deus, em nome de Jesus, para falar do amor de Deus, para resgatar aquela vida como um dia você foi resgatado, como um dia Deus usou alguém para salvar a tua vida. Deus quer usar você. Mas para que isso aconteça, irmãos, para que isso aconteça, eu e você temos que nos levantar. Para de brincar de ser crente. Para de brincar de casinha de vir na igreja, irmão. Chega! Eu estou dando uma aula lá na igreja do pastor Éder sobre pentecostalismo. Como surgiu, eu já falei isso para os irmãos. Se os irmãos lerem aquela apostila com o olhar de crente, com o olhar de amar as almas, com o olhar de querer fazer a vontade de Deus, irmãos, nós vamos nos envergonhar daquilo que nós andamos fazendo. Nós vamos nos envergonhar do nosso proceder. Nós vamos nos envergonhar daquilo que tem saído da nossa boca. Porque nos momentos difíceis, mas só agora passa a tribulação. Não. De épocas em épocas, de tempos em tempos, há perseguição, há tribulação, há problemas que se levantam contra a igreja, problemas diferentes, situações diferentes, mas há perseguições. E eu quero te dar um conselho: quando há perseguição, quando você vê que a coisa não está boa, é momento de você buscar a Deus, é momento de você clamar a Deus. No ano de 1906, irmãos, em Los Angeles, nos Estados Unidos, um grupo se reuniu para orar, porque havia uma perseguição, a igreja estava fraca, não se dava glória a Deus, não se sentia a presença de Deus, as pessoas estavam mortas espiritualmente, vinham para a igreja e saíam do mesmo jeito, não buscavam mais, não oravam mais, não abriam mais mão de muitas coisas, mas uma igreja, um grupo de pessoas, num lugar simples, num lugar humilde, se levantou para buscar a presença de Deus, se levantou em oração, e sabe o que aconteceu? Alabaxurianda, alamanás, depois de alguns dias em oração, se não me engano 10 dias de oração, houve um terremoto na cidade de São Francisco, e as pessoas começaram a achar que aquele terremoto, os crentes sabiam que aquele terremoto era resposta de oração. Eles sabiam que era a mão de Deus que estava trabalhando ali para o povo acordar. Irmãos, não espere a perseguição vir na tua vida para você acordar e orar. Não espere alabaxuriando o problema vir bater na tua porta para você se levantar. É na hora que está tudo bem, é na hora que você está trabalhando, é na hora que você tem saúde, é na hora que você está tudo bem na tua família que você tem que orar, que você tem que buscar, que você tem que glorificar a Deus, que você tem que exaltar a Deus. Não espere o terremoto bater na tua porta, não espere a adversidade bater na tua porta para você acordar. É tempo da igreja acordar, é agora. E aquele povo acordou. E aí começou a perseguição, o povo que estava ali orando sabia que era a mão de Deus que permitiu aquele terremoto. E aí, lá na rua, numa rua chamada Azusa, houve ali um manifestar tremendo do poder de Deus naquele dia do terremoto.
E aí as pessoas, quando elas viram aquele terremoto, muitas pessoas saíram da igreja e foram para as suas casas, com medo que o teto caísse, com medo que acontecesse uma tragédia. Mas havia um povo que estava orando, havia um povo que estava clamando, havia um povo que continuava fiel a Deus. E muitas pessoas foram para as suas casas, mas muitos ficaram ali. E sabe qual foi a surpresa? Aqueles que eram numa oração da manhã, né? Muitas vezes a gente tem preguiça, tem desânimo, mas Deus opera, irmãos. E naquela oração da manhã, né? Naquela oração ali onde houve o poder de Deus, a manifestação de Deus, que as pessoas foram embora quando foi depois do almoço. As pessoas que tinham ido embora daquela reunião, elas estavam em casa e o Espírito Santo de Deus as constrangia. Volta para minha casa, vai buscar a minha presença, vai orar, vai clamar, vai fazer a minha alabaxurianda, a minha vontade, porque eu estou naquele lugar, porque eu tenho uma grande obra. E aquelas mesmas pessoas que saíram daquele lugar assustadas, voltaram para buscar a Deus, voltaram para adorar a Deus, voltaram para glorificar a Deus. E sabe qual foi a resposta de Deus? Pessoas que passavam 2 a 3 quarteirões daquela igreja, eles sentiam a presença de Deus a 2 a 3 quarteirões daquele lugar, irmãos, e eram constrangidos pelo Espírito Santo a entrar naquele lugar, a se humilhar na presença de Deus, a chorar na presença de Deus. Grandes homens, pastores, pregadores da palavra de Deus estavam naquele culto. O Espírito Santo de Deus trabalhava no coração dele. Ele se levantava lá, xaralamanaias, saía na igreja, abraçando o irmão, abençoando o irmão, glorificando o nome do Senhor, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus não pode fazer isso na minha vida e na tua vida. Deus não pode fazer isso neste lugar, irmãos. Mas tem que ter vidas que se levantem com compromisso, com oração, com dedicação, com amor à obra. Que sinta a responsabilidade. Irmãos, essa porta está aberta, porque você abençoa. Se você não trouxer seus dízimos, se você não trouxer suas ofertas, essas portas se fecham. Ah, mas a porta que Deus abre ninguém fecha. Com certeza. A gente pode ir até para um lugar menor. Mas, irmãos, dependemos de você. Dependemos de você. Aquilo que é para você fazer, aquilo que é para eu fazer, Deus não vai fazer. Se Deus me chamou para ministrar a palavra de Deus, para dar o alimento para o rebanho, Deus não vai mandar um anjo aqui e falar, olha, senta que eu vou pregar. Se Deus chamou você para evangelizar, é você, não é o anjo que vai no teu lugar. Se Deus chamou você para fazer a obra de Deus, não é o Senhor que vai fazer, mas é você. Direcionado por Deus, ungido por Deus, capacitado por Deus. Irmãos, não se dá mais um glória a Deus só se vier alguém aqui na frente e pular e rodopiar e falar, olha, eis que eu te digo que tem uma bênção para você, glória a Deus, aleluia. Não, irmãos. Em todo momento, em toda hora, adore ao Senhor. São louvados, só que a gente cânticos aqui, irmãos, que falam conosco, que falam o teu coração. Só que nós não damos lugar, porque talvez o louvor não é cantado como você acha que tem que ser cantado. Ah, porque se fosse eu, talvez eu fizesse assim, eu fizesse assado. Mas eu quero dizer uma coisa, aquele que muito fala, pouco faz. Ainda critica quem faz. Irmão, se levante na presença de Deus em nome de Jesus. Faça o querer de Deus. Adore a Deus. Glorifique a Deus. Sinta a presença de Deus. A gente convoca para oração. Irmãos, é tempo de você se levantar. Não vem na oração, não vem buscar a Deus. Irmãos, é tempo da igreja se levantar em oração. Os dias são ruins, os dias são maus. O mundo jaz no maligno. A gente não está vendo uma perseguição às claras, mas há uma perseguição perante a igreja, para a igreja. E quando nós acordarmos vai ser tarde. Não vamos ter reserva na nossa lâmpada. Não vamos ter reserva para resistir às adversidades, para resistir às perseguições. Crente que quando passa algum tipo de enfermidade não busca mais a Deus. Crente que não traz alabaxurianda, lamanás, o problema aos pés do Senhor. Crente alabaxurianda, lamanás, que não crê mais que Deus pode operar, que não crê que Deus pode fazer. Irmãos, Deus pode fazer, é o mesmo Deus, Ele não mudou. Ele não mudou. E nós temos que aprender a servir melhor ao Senhor. Estamos servindo a Deus relaxadamente. Estamos servindo a Deus de qualquer maneira.
sem compromisso, sem dedicação, sem amor, fazendo por fazer, e ainda jogamos a responsabilidade para o outro. Se o outro não faz, eu também não faço. Irmãos, faz a tua parte. A recompensa é individual, a recompensa é para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra aqui de Romanos, ela fala como nós devemos servir ao Senhor. Como Deus devemos servir ao Senhor. Se você quer agradar a Deus, se você quer servir a Deus, essa palavra vai falar com você. Agora, se você quer receber só a bênção de Deus, se você só quer as coisas materiais, não vai falar. Porque nós vamos tratar de assuntos espirituais. Nós vamos tratar de assuntos que diz respeito à tua alma, que diz respeito ao teu espírito. Irmãos, não adianta nada o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação. Não adianta nada, irmãos. Quantas pessoas, alabachurianda, alamanás, com poder, quantas pessoas com dinheiro, quantas pessoas que não sabem nem aonde gastar, mas quando deitam no travesseiro, né, quando deitam ali na sua cama, a solidão, a tristeza, a angústia, a depressão, porque não tem o Espírito Santo de Deus, que você na tua simplicidade, Deus te abençoa, Deus te dá, Deus te renova, não tem essa comunicação de você com Deus, não tem essa liberdade de chegar perante o Senhor, Senhor, eu estou frágil, Senhor, eu estou fraco, Senhor, eu estou fraco, eu preciso de Ti, eu quero servir ao Senhor. E aqui nesses versículos nós vamos ver que nós somos chamados para servir. Irmãos, você é chamado para servir. Irmã, você é chamada para servir ao Senhor. Eu sou chamada para servir. Mas não é servir de qualquer maneira. Não é servir pensando em ter alguma coisa em troca. Não é servir esperando retribuição. É servir em sinal de gratidão. É servir a Deus em sinal de gratidão, porque Ele deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Alabachuriando, é servir a Deus em sinal de gratidão, porque Ele nos escolheu. É servir a Deus em sinal de gratidão, porque Ele nos amou. É servir a Deus em gratidão, porque um dia Ele olhou dos céus. Ele viu a mim e a você fazendo tantas coisas erradas, com tantos pecados, com tanta sujeira na nossa vida. Ele olhou do alto e falou assim: é esse que eu vou salvar, é esse que eu amo, é essa que eu amo, é esse que eu tenho uma grande obra. Então, quando você quiser servir a Deus, sirva por agradecimento e não esperando nada em troca. Mas como nós vamos servir bem a Deus? No versículo 1 fala assim: o que é preciso para nós servirmos ao Senhor bem? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo. Às vezes a gente está aqui na frente, irmãos, parece que os irmãos estão espiritualmente apagados, mortos. Não abre a boca, não dá um glória a Deus, não se desprende, não glorifica o Senhor, né? Quantos louvores falam? Olha, se você levantar a tua mão, você recebe a vitória. Não está crendo mais porque não levanta a mão, irmãos. O louvor está falando: levanta a tua mão, levanta uma, levanta duas e pega emprestado do vizinho se for preciso. Um culto, um corpo em sacrifício vivo. Sacrifício vivo, irmãos, com vida, com ânimo, com disposição. Quando fala de um corpo, sacrifício vivo, o que faz parte, alabachurianda, desse sacrifício? O que faz parte desse corpo, alabachurianda, alamanás? Quando fala que nós temos que nos apresentar ali, ó, o vosso corpo em sacrifício vivo, disponibilidade. Quando alguém chega para você e fala assim: olha, vem aqui, você fala: estou aqui, pois não. Ou quando Deus chama: eis-me aqui, né? Se apresentar, irmãos, é falar assim: eis-me aqui. É ter disponibilidade para a obra de Deus, é ter disponibilidade para obedecer a Deus, é ter disponibilidade para muitas vezes abrir mão das coisas terrenas para buscar as coisas espirituais. Isso é um sacrifício vivo na presença de Deus. Sacrifício vivo, nosso corpo. Os olhos, irmãos, fazem parte do nosso corpo. E esses olhos não podem se contaminar com coisas erradas, com o mal. As nossas mãos fazem parte do nosso corpo. Não podem estar sendo colocadas em coisas que não agradam a Deus. Os nossos pés fazem parte do nosso corpo. Não podem andar por caminhos errados.
O nosso coração faz parte do nosso corpo, alabaxurana, que vai servir a Deus. Então tem que ter um coração quebrantado e contrito. Aonde tiver a ira tem que ser tirada. Aonde tiver a mágoa tem que ser tirada. Aonde tiver o rancor tem que ser tirado. O sacrifício vivo, o teu corpo tem que estar disponível para adorar a Deus. A tua vida tem que estar disponível para glorificar o nome do Senhor. Com o teu louvor, a tua boca faz parte do teu corpo. E ela tem que glorificar ao Senhor, porque isso é um sacrifício vivo. Alá, xaralamanaias. A tua mente, a alabaxuriana, tem que ser do Senhor Jesus. Quando vier um pensamento errado, quando vier um pensamento de você fazer coisas erradas, lembre-se que você, alabaxuriana, é de Cristo. Lembre-se que você tem a mente de Cristo. E lembre-se que você tem autoridade para repreender todo pensamento contrário. Porque o Senhor te dá essa autoridade no nome de Jesus. Vier pensamento, alabaxuriana, na tua mente para que você peque, Deus vai te dar autoridade, já te deu autoridade. E você vai repreender no nome de Jesus. Alá, xaralamanaias. Irmãos, o teu corpo tem que estar disponível para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Eu já falei isso em algumas outras pregações, ocasiões. Você tem liberdade aqui, a gente canta hino animado, a gente canta o hino que pode bater palma, que você pode correr, que você pode pular. Mas na presença de Deus, muitas vezes o pecado se torna um peso nas nossas vidas. Muitas vezes o coração duro se torna um peso para nós glorificarmos o nome do Senhor. E você não consegue levantar uma mão, você não consegue levantar um braço, você não consegue levantar uma perna. Por quê? Porque não tem buscado a Deus como deve ser. Não tem oferecido o seu corpo em sacrifício vivo. Não abre a boca e glorifica a Deus. Ah, hoje eu não vou cantar. Ah, porque está um pouquinho frio, acho que eu vou ficar rouca. Irmão, se gaste e deixe-se gastar na obra de Deus. Muitas vezes nós comparamos homens e mulheres aí fora que estão em evidência, porque fulano faz, Beltrano faz, você também pode fazer. E eu quero dizer uma coisa para você também. Muitas vezes nós exaltamos aquele que está lá fora, que você não conhece a vida, mas eu quero dizer uma coisa para você. Aqui há pessoas que pagam preço pela tua vida, que buscam a presença de Deus em nome do Senhor Jesus. Só que hoje o mundo ensina, e muito crente está tomando posse disso, que você só é aquilo que você tem. A gente acha que Deus só está operando quando a igreja é grande. A gente acha que Deus só está operando quando a pessoa grava um CD. A gente acha que Deus só está operando quando a pessoa é famosa. Irmãos, Deus opera na nossa simplicidade. Deus opera, labaxurianda, lamanás, naquilo que é mais simples, porque Ele vê a sinceridade do coração. Quem conhece a história de Martinho Lutero? Se não me engano, com 20 anos era professor de teologia, irmãos, em 1500 e pouco. Há mais de 500 anos atrás, irmãos, isso aí era um feito. Hoje já é difícil, imagina, há mais de 500 anos atrás. Homem culto, homem letrado, homem estudado. Homem que fez uma reforma na igreja católica. Mas por que ele fez aquela reforma? Porque ele chegou lá e falou assim: eu não concordo com isso. Porque a palavra de Deus fala que isso que vocês estão falando vai contra a vontade de Deus. Foi excluído da igreja, foi expulso da igreja. E sabe aonde ele começou uma grande obra? Sabe aonde ele começou a pregar, irmãos? Num barracão abandonado, feito de tábuas, não tinha banco, não tinha cadeira, não tinha nada, só tinha apenas uns bancos de madeira, uns caixotes de madeira, aonde passava o frio ali naquelas tábuas, onde passava a chuva, aonde passava o vento, mas estava ali glorificando o nome do Senhor, e o seu nome foi escrito na história. Se você quer que o teu nome seja escrito na história, irmãos, faça a tua vontade. Talvez o teu nome nunca seja conhecido, mas lá no céu você vai ser conhecido, e é isso que interessa. Em nome de Jesus. Quantas pessoas buscando notoriedade, quantas pessoas buscando a igreja melhor, a igreja perfeita. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe igreja perfeita, porque é feita pelo homem, nós somos imperfeitos. Mas busque a presença de Deus, busque a Deus, porque Ele é perfeito. Ele não tem falha, Ele não nos decepciona, Ele sempre vai estar pronto. Talvez um dia você venha me pedir um conselho, talvez eu não saiba o que falar para você, mas Deus sabe. Ele é perfeito, nós somos falhos, mas nós temos que ter essa disponibilidade com o nosso corpo em sacrifício vivo. Fala no comecinho do versículo, na sequência, sabe como você vai servir melhor? Num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Irmãos, aí a gente fala, você tem que ser santo.
A resposta que nós ouvimos é, mas como eu vou ser santo? Eu sou falho, santo é só Deus. Irmão, se você não sabe, você vai saber agora. Santo significa separado do mundo. Separado das coisas que não agradam a Deus. Separado da roda dos escarnecedores. Separado do pecado. Resistindo ao pecado. Fugindo da aparência do mal. Resistindo ao diabo, irmãos. Isso é ser santo. Falhas no nosso decorrer da nossa caminhada nós vamos ter. Mas nós temos que procurar andar no caminho certo. Andar em santidade. Nos separar das coisas que são do mundo. E buscar as coisas que são do Senhor. Aí sim nós vamos servir a Deus da melhor maneira, de maneira agradável. Sabe o que é? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável é alegrar o coração de Deus. Será que as nossas atitudes estão alegrando o coração de Deus? Será que os nossos pensamentos estão alegrando o coração de Deus? Será que as nossas andanças, só Deus sabe aonde, estão alegrando o coração de Deus? Será que as nossas atitudes estão agradando a Deus, irmãos? É sacrifício vivo, é disponibilidade, é na nossa maneira santa de andar, é nos separando do mundo e agradando a Deus. E nós só vamos conseguir agradar a Deus, irmãos, quando nós negarmos a nossa carne. Quando nós negarmos o nosso eu, quando nós negarmos essa personalidade sanguínea, colérica, que quer fazer tudo, que quer tomar atitude de tudo, não pensa, não ora, vai tudo para os finalmente, vai tudo ali na força bruta. Irmãos, agrade a Deus e negue a sua carne. Entregue nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor, irmãos. Todos nós passamos por situações, por lutas, por adversidades. Os irmãos têm acompanhado, que até o pastor comentou lá o problema que eu estou tendo com a minha vizinha. Né? E quando foi ontem, o irmão Antônio Carlos subiu aquela parede. Irmãos, isso é um desaforo, é uma afronta. Você entendeu? Só que você, como servo de Deus, você vai fazer, eu vou chegar e vou falar o que para ela? Vou xingar? Aí eu vou chegar aqui para vocês e vou falar o quê? Olha, não pode xingar, viu? Só que Deus, vocês podem até nem saber, mas Deus está vendo. Como é que eu vou dormir? Como é que eu vou orar? Como é que eu vou ter paz com Deus, irmãos? E eu falei, ainda comentei com o Antônio Carlos, né? Eu falei, se amanhã ela precisar, se acontecer alguma coisa ela precisar, eu tenho que estar com as minhas portas abertas para ajudar. Isso é ser crente. Isso é você fazer a diferença. Se precisar de um socorro, eu tenho que estar lá. Porque é uma alma, irmãos, que está sendo usada pelo diabo para tirar minha paz, para tirar meu sossego, para me deixar nervosa, mas o diabo está derrotado no nome de Jesus, porque maior é o Senhor que está comigo, e não é uma parede, não é um muro, não é meia dúzia de tijolos que vai tirar minha paz, que vai tirar minha bênção, que vai me tirar da presença de Deus. Só que quantos crentes, por muito pouco, têm saído da presença de Deus? O diabo tem levantado os seus adeptos, e às vezes por causa de um cisco, irmãos, por causa de uma lasquinha, por causa de uma coisa insignificante, tem saído da presença de Deus, tem perdido as estribeiras, quer fazer as coisas na sua própria força. Irmãos, busque força em Deus, creia em Deus, que Deus ele vai comprar a tua briga, alabachurianda, alamanás, porque é o Senhor que nos justifica, é o Senhor que vai na nossa frente, é o Senhor que sabe a intenção do coração. Deus sabe que aquilo que eu me comprometi com ela, eu cumpri, mas ela está querendo mais, ela está abusando da boa vontade. Deixa ela abusar. Porque quem toca em mim não está tocando em mim, mas está tocando no Senhor. Então está na mão de Deus. Irmão, se aquela parede tiver que ficar levantada, ela vai ficar levantada, mas eu vou ter paz na minha vida. Não é isso que vai corromper minha fé. Não é isso que vai me abalar espiritualmente. Em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, não deixa a tua fé ser abalada por pequenas coisas. Por coisas desse mundo que são corruptíveis, irmãos. Que são passageiras, que vão se acabar, que vão, assim, ter um fim, irmãos. Não resolve nada. Nada. Você fica preso a tantas coisas, mas fique preso ao Senhor. Fique preso à vontade de Deus e queira servir bem ao Senhor. Tendo disponibilidade. Se separando do mundo e negando a sua carne, que é o nosso culto racional. É aquele culto onde você ouve a palavra de Deus. E você não é só um ouvinte, mas você é praticante da palavra de Deus. Aonde você é ministrado aqui que você não pode mais fazer determinada coisa. E você fala, Senhor, é verdade. Eu estou sendo tentado a fazer essa coisa errada. Vem pensamentos na minha mente para eu fazer essa coisa errada. Mas eu ouvi que
isso não agrada a Deus. Eu ouvi que eu tenho que servir a Deus com o meu melhor. Eu ouvi que eu tenho que servir a Deus com excelência. Então eu vou rejeitar esse pensamento. Eu vou rejeitar e eu vou obedecer essa palavra. Mas, irmãos, nós só conseguimos obedecer quando nós conhecemos. Se nós não lemos, se nós não temos intimidade com Deus, você não vai saber o que Deus quer da tua vida. Você vai ficar confuso. Você vai dar uma cabeçada daqui, vai dar uma outra cabeçada de lá. Você vem pra cá, você vem pra lá. Parece uma barata tonta porque não está direcionado por Deus. Mas se você tiver essa palavra no teu coração, a palavra do Senhor fala: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guarde essa palavra no teu coração. Muitas vezes quando o problema se levanta, a luta se levanta, vem palavras de maldição, até palavrão, sabe por quê? Porque o teu coração não está cheio dessa palavra. Porque se o teu coração estiver cheio dessa palavra, quando você abrir a boca, mesmo no momento de nervoso, mesmo no momento de luta, mesmo no momento de adversidade, só vai sair da tua boca algo que glorifique o nome do Senhor. Por isso que tem tanto crente fraco, raquítico espiritualmente, não ora, não lê a Bíblia, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra. Eu sou crente, mas se me der os 5 minutos vai te levar para o inferno, 5 minutos vai te fazer encontrar com o diabo. Irmãos, em nome de Jesus, mas tenha o teu dia com Deus, tenha os teus momentos com Deus, a tua vida com Deus. Em nome de Jesus. Mas para servir a Deus, no versículo 2, no comecinho, fala assim: e não vos conformeis com este mundo. Não nos conformar, irmãos, é não se moldar às coisas do mundo. Mas isso aqui não tem problema. É só uma coisinha errada. Tem problema sim, irmãos. Não se molde às coisas erradas. Não se adapte às coisas erradas. Não se adapte a enganar os outros. Não se adapte a dar jeitinho brasileiro. Não se adapte, não se conforme com esse mundo, mas faça a diferença no nome de Jesus. Você pode até perder, irmãos, aqui na terra, quando você não faz uma coisa errada, mas lá no céu você está ganhando. Você pode até ser prejudicado aqui na terra. Muitas vezes nós olhamos o ímpio, nós olhamos a pessoa que não tem Deus, crescendo financeiramente, crescendo materialmente, conquistando coisas que nós também queremos, e não é errado nós queremos, nós desejarmos. E nós vemos ali aquele ímpio que não tem temor a Deus, que faz coisa errada, que engana todo mundo, crescendo, e muitas vezes nós estamos ali com a nossa vida suprida por Deus, mas ali no limite. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a palavra de Deus fala que eles estão em lugares escorregadios. E eles vão escorregar, lá para o inferno, se não se converterem. Mas nós não estamos em lugares escorregadios, nós estamos firmados na rocha, porque nós sabemos o Deus que nós servimos, nós sabemos que a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não, e não pode passar disso, porque o que passa disso é procedência maligna. Mesmo com prejuízo, mesmo que nós tenhamos dolo, nós temos que permanecer, nós temos que preservar a nossa palavra, irmãos, para fazer a diferença. Não ser conivente com o erro, isso é não se conformar com o mundo. Mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você é crente. Mas todo mundo dá um jeitinho, mas você é servo de Deus, você não é todo mundo. Não é todo mundo que vai morar no céu. Não é todo mundo que tem parte no reino dos céus. Não é todo mundo que tem um lugar preparado. É aquele que serve a Deus. É aquele que abre mão de fazer as coisas erradas. Aquele que faz as coisas certas. Esse serve a Deus em nome do Senhor Jesus. Eu já preguei numa outra ocasião e eu lembrei disso na hora que eu estava preparando essa palavra. Não nos conformar com esse mundo, irmãos, é não nos sentirmos em casa no mundo. Se você está numa roda de escarnecedores, ali você tem que sentir aversão àquilo. Você tem que sentir que ali não é teu lugar, ali você não tem que ficar confortável naquela situação, porque aquilo ali não te pertence mais. Aquilo ali não te pertence mais, irmãos. Sabe? Não pertence mais falar palavrão. Não pertence mais fazer as coisas erradas. Não pertence mais ser conivente com o erro, irmão. Porque antes a gente achava bonito quando a gente estava no mundo. Quando chegava alguém para você e falava assim: vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Eu não sei nem os termos que usa, né? Na gíria, vamos fazer isso, fazer aquilo errado, que não sei o quê. É mesmo, aquele cara lá é otário. Ixi, ele nem percebeu. Hoje não é mais assim. Hoje você tem que glorificar o nome do Senhor através da tua vida. E se alguém te convidar para fazer alguma coisa errada, você tem que falar: não, eu não faço mais isso. Agora a minha vida glorifica a Deus. Agora eu não me conformo mais com as coisas erradas, mas eu quero fazer a vontade do Senhor. Sabe por quê? É o nosso culto racional. Não nos conformeis com este mundo, mas
transformai-vos. É pegar algo que está desgastado. Quando a gente não tem Jesus, a gente está desgastado, a gente está desanimado, a gente está sujo, a gente está imundo, a gente está numa situação deplorável. Mas quando nós queremos servir a Deus, quando nós temos um encontro com Deus, Ele vai renovando, Ele vai transformando, Ele vai lapidando, Ele vai tirando toda a sujeira, Ele vai tirando tudo aquilo que não provém dEle, Ele vai transformando as nossas vidas. E enquanto nós estivermos aqui na face da terra, nós estamos em construção. Nós estamos sendo transformados pelo poder de Deus. Porque mesmo que nós tenhamos o Espírito Santo, que nós tenhamos a unção de Deus, aquela natureza adâmica, a natureza carnal, ela está aqui dentro, irmãos. E vai vencer aquela que você alimentar mais. Se você alimentar a tua carne, ela vai se sobrepor ao Espírito. Mas se você alimentar o Espírito da tua vida, ele vai vencer a tua carne. E você vai ser vencedor em nome do Senhor Jesus. E você vai servir a Deus com qualidade. Mas transformai-vos. As coisas velhas têm que ficar para trás, irmãos. Mudança interior tem que refletir nas nossas atitudes exteriores. Você sabia disso? Muitas vezes, eu mudei, eu me converti, mas os teus frutos não estão falando a mesma coisa. Você pode falar, mas as tuas atitudes não condizem com aquilo que você está falando que você é. Eu sou crente, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, mas as tuas atitudes, o exterior, não fala a mesma coisa. O velho homem busca o seu interesse próprio. O novo homem busca o interesse do irmão. O velho homem busca o louvor do homem. O novo homem busca o louvor a Deus. O velho homem só cuida do corpo. O novo homem cuida da alma também. O velho homem só olha para as coisas terrenas, para as coisas visíveis. O novo homem olha para as coisas celestiais, para as coisas invisíveis, para as coisas que muitas vezes nós não conseguimos mensurar, que nós não conseguimos falar, que nós não conseguimos medir, mas nós sabemos que existe. Alabachurianda, alamanás. Nós não podemos ver Deus aqui, mas nós sabemos que a presença dele é real. Nós, alabachurianda, não podemos ver o Espírito Santo de Deus, mas nós sabemos que a presença dele é real, porque aquilo que está sendo ministrado no altar, se você está ligado com Deus, testifica no teu coração, e Deus vai começar e começa a falar com você, o Espírito Santo de Deus começa a falar com você. É mesmo, eu tenho que glorificar o nome do Senhor. Eu não posso mais fazer dessa maneira, eu não posso mais agir dessa maneira, porque isso não agrada a Deus, e eu quero servir a Deus. Eu quero que a minha vida seja diferente, eu quero que a minha vida seja transformada, eu quero que o Senhor tire toda a imundícia, tudo aquilo que não provém do Senhor, para que eu seja uma nova criatura, para que eu possa fazer a diferença nesse mundo terrível. O que é preciso para servir ao Senhor? Irmãos, o mundo não pode direcionar a nossa conduta. O mundo não tem nada para te oferecer. Por isso que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Não é padrão. Irmãos, cantor do mundo não é exemplo para as nossas vidas. Nós vemos cantores do mundo aí, famosos, com dinheiro, com muita riqueza, vendendo não sei quantos milhões de CDs, de DVD, sei lá, fazendo shows, coisas altíssimas, mas envolvidos com droga, com prostituição, com coisas terríveis. Irmãos, essas pessoas não são nosso modelo. O nosso modelo tem que ser Jesus nas nossas vidas. Sabe? Hoje quantos crentes, porque fulano de tal. Irmãos, repreende isso na tua vida, só vai te afundar espiritualmente. Quantos cantoras que fazem sucesso, irmãos. E você quando vê passar na televisão, olha, fulana de tal, não sei o quê, para vender aqueles CDs, para estar ali naquela mídia, para fazer tanto sucesso, obras de macumbaria são feitas, bruxaria é feito, oferendas são feitas, irmão, quantas tranqueiras são feitas, para que aqueles CDs, para que aquelas músicas, para que aquelas coisas vendam, e nós estamos ali, olha, né, a gente não perde um minuto, olha, a gente sabe onde aquele cantor vai, a gente perde noite de sono se ele for cantar na madrugada, mas quando é para ir numa vigília a gente tem sono, quando é para passar umas horas na presença de Deus a gente está cansado, quando é para fazer a obra de Deus tudo é impedimento. Irmãos, repreende isso na tua vida, mas busque a Deus, adore a Deus e seja transformado pelo poder de Deus. Quando, alabachurianda, alamanás, eu estava conversando com uma irmã essa semana, e quando às vezes a gente tem familiares
que quando é para fazer as coisas erradas, passa a noite em claro. Vai fazer coisa errada, chega de madrugada e vai trabalhar. Aí nós falamos, irmãos, vai ter uma vigília, talvez não vá até 4 horas da manhã, talvez vá até as... Ai, mas amanhã eu tenho que trabalhar, ai, mas eu tenho que... É o único dia que eu tenho para dormir. Irmãos, quando nós estávamos no mundo, nós não medimos esforços. Nós não medimos esforços. Nós ficávamos numa fila quilométrica para assistir um show. Nós ficamos ali com fome, com sono, com frio. Se você vê reportagem por aí, você vê que às vezes vem cantores famosos aí no Brasil. As pessoas ficam uma semana, irmãos, acampados na frente de um estádio. E nós não temos a coragem, alabachurianda, alamanás, de ficar 10 minutos na porta da igreja se você chegar e a igreja estiver fechada. Vamos embora. Ai, porque hoje não vai ter culto. Misericórdia, vou embora. Dá graças a Deus que a igreja está fechada. Mas em nome do Senhor Jesus, enquanto o Senhor der forças, enquanto o Senhor der graça, essas portas vão estar abertas para glorificar o nome do Senhor, para exaltar o nome do Senhor e para fazer a diferença em nome de Jesus. Porque o mundo não pode direcionar as nossas condutas. E no finalzinho fala: não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Antes, nós entendíamos que mentir não tinha problema. Hoje você está renovado, não pode mentir mais. Antes, nós entendíamos: eu sou casada, mas não tem problema eu ter outra pessoa fora do meu casamento. Hoje você tem que entender que isso é adultério. A tua mente tem que ser renovada. A tua mente tem que estar livre dessas coisas que não agradam a Deus. Aquele que mentia, não menta mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Sabe por quê? Porque Cristo vive em nós. Nós temos a mente de Cristo. E a melhor maneira de você saber se você está fazendo aquilo que agrada a Deus, se vem na tua cabeça assim: eu vou fazer tal coisa. Aí Deus vai falar para você assim: será que se Jesus estivesse aqui, ele estaria ou ele iria onde eu estou pensando em ir? Se Jesus pode entrar com você, você vai. Se Jesus não entrasse naquele lugar, está errado. Os irmãos estão entendendo? Mas não tem problema. É só isso, só aquilo. Jesus pode entrar com você? Não? Então não vá. Uma vez, acho que foi um jovem que chegou para mim e falou assim: eu estou querendo fazer tal coisa, não sei o quê, e não sei aonde. Eu falei assim: eu posso ir com você? Aí ele eu falei: então você não pode ir também. Ué, se eu não posso ir, o que tem? Tem coisa errada, então você não pode ir também. Irmãos, contamina a nossa alma, fuja da aparência do mal. Aquele que mentia, não mente mais. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que andava no engano, não engana mais. E a gente está sempre querendo algo novo da parte de Deus, renovo. Quantos aqui não buscam mais os dons do Espírito Santo? Quantos aqui não buscam mais ter uma experiência com Deus? Quantos aqui nunca pediram: Senhor, eu quero ser arrebatado? Aí se eu perguntar, talvez não saiba nem o que é isso. Né? Eu quero ser arrebatado. Eu quero ter uma experiência com Deus. Eu quero viver o sobrenatural de Deus. Eu quero falar em línguas. Eu quero, quando eu me ajoelhar para falar com o Senhor, eu quero sentir a tua presença. Eu quero me ligar somente no trono de Deus, porque essas coisas corruptíveis desse mundo não vão abalar a minha fé, não vão abalar a minha oração, mas eu quero sentir a tua presença. Irmãos, ultimamente nós não estamos conseguindo orar 15 minutos, 20 minutos. A nossa mente fica vagueando, a nossa mente fica dispersa. O nosso joelho dói, o nosso pé dói, tudo dói. Irmãos, repreende isso no nome de Jesus e busque a Deus. Aí você fala assim: mas a pastora está falando isso porque você não passa por isso. Passo por isso sim, irmãos. Tem vezes que eu vou orar e quando eu vejo, eu estou pensando no problema, eu estou pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Aí eu volto, não está repreendido, não, eu vou buscar a Deus. E aí você se liga, não pega no tranco de novo, vamos embora. Mas se vaguear a tua mente de novo, você volta de novo. A mesma coisa quando a gente está lendo a Bíblia, irmãos, isso é uma astúcia do diabo. Para que você não ore, para que você não sinta a presença de Deus, para que você não tenha comunhão com Deus. Aí a tua mente fica vagueando, você fica disperso. Quando você vê, você começa a ler a palavra de Deus. Quando você vê, você já passou 2, 3 capítulos, mas você não sabe nada do que você leu. Isso é uma astúcia do diabo, irmãos. Para que você não absorva essa palavra. Porque se você tiver essa palavra no teu coração, a tua vida vai ser diferente.
Em nome de Jesus. E no finalzinho diz assim, vou ler do começo, o 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se nós fizermos isso, se nós adorarmos a Deus, se nós servirmos a Deus, nós vamos ter experiência com Deus. Às vezes nós ouvimos as pessoas falando assim, ai, porque fulano foi abençoado, porque Beltrano recebeu uma bênção. Ué, você não pode ser abençoado também? Você não pode receber uma bênção também? Deus não pode abrir uma porta para você? Deus não pode preparar algo que você está precisando? Irmãos, para de viver das experiências dos outros, mas tenha você experiência com Deus também. Tenha você vivência com Deus. Saiba o Deus que você serve. Saiba o que Deus quer da tua vida. Saiba o que Deus busca na tua vida em nome do Senhor Jesus. E aí você começa a servir melhor ao Senhor. Aí tudo que você faz glorifica o nome de Deus. Se você estiver no teu trabalho, você vai fazer a diferença, porque a tua vida, o teu trabalho vai glorificar o nome do Senhor. Porque você vai ser exemplo na hora de chegar no teu serviço. Você vai ser exemplo no decorrer do dia no teu serviço. Se você foi pago para trabalhar das 8 às 5, não dê nó no teu patrão. Porque você foi pago para trabalhar das 8 às 5. Não é para você ficar passeando por aí e não cumprir o horário, para depois vai glorificar o quê? Que exemplo que vai ser? Se você está na faculdade, está na escola, com a tua vizinhança, a tua vida tem que glorificar o nome do Senhor. Se você servir a Deus, ela vai glorificar o nome de Deus. Você vai fazer a diferença. Irmãos, é tempo de nós nos levantarmos. Eu creio que Deus ele vai fazer um avivamento. Eu tenho falado isso várias vezes. Deus ele vai fazer um avivamento, porque assim, do jeito que a igreja está, morna, fria, apática, só se preocupando com as coisas desse mundo, só se preocupando em ter bens, em ter posses, em ter isso, em ter riquezas, não sei o quê, e não procura o reino de Deus e a sua justiça. Inverte esse versículo. Só procura as coisas que são terrenas, irmãos, e mundo faz. Mas nós temos que ser diferentes. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo terrível. Aí sim você vai servir a Deus. Você vai agradar a Deus e você vai ter experiência com Deus. Em nome de Jesus. Amém?